Continuamos então o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Detetive de Vidas Passadas. Assim que aprendi a decifrar o estilo confuso da escrita do Dr. Stevenson, descobri o caráter aventureiro de seus livros. Os casos são histórias de detetive. Ele próprio, é claro, é o chefe dos investigadores, auxiliado por seus inseparáveis pesquisadores associados. Segue pistas que o levam muitas vezes por estradas enlameadas até chegar a longínquas aldeias em países do terceiro mundo, sem saber jamais o que terá pela frente. Ele se defronta com todo tipo de personagens pitorescos, impasses e certos perigos. Está apenas interessado nos fatos, mas desenvolveu um olhar arguto capaz de captar detalhes sutis, os indícios contextuais que fazem a diferença entre um simples investigador e um mestre dos detetives. Como um detetive, sua meta imediata é resolver um caso, o que para o Dr. Stevenson é um objetivo bem definido. Um caso está resolvido quando ele encontra uma criança que tenha lembranças espontâneas e detalhadas de uma vida passada e é capaz de comparar as lembranças da criança com a vida de apenas uma, pessoa falecida. Ele chama a pessoa falecida de personalidade prévia. Finalmente, para ser considerada verificada, ele tem que se dar por satisfeito, após rigorosa investigação, de que a criança não teve a possibilidade, por meios normais, não importa quão improváveis ou absurdos, de saber detalhes sobre a personalidade anterior. Normal é qualquer coisa diferente de uma ligação por vida passada. O Dr. Stevenson afasta até mesmo os casos que podem ser explicados por telepatia, ou possessão espiritual. Em outras palavras, um caso verificado é aquele em que os dois lados da equação batem convincentemente e em que a única explicação fora de qualquer dúvida irracional é a lembrança de vida passada. O Dr. Stevenson tem mais de 800 casos verificados em seus arquivos. De onde vêm esses casos? Por estar estudando o fenômeno natural das lembranças espontâneas, não podem ser criados em clínicas e laboratórios. O Dr. Stevenson tem que ficar esperando que os casos cheguem até ele. Tem que confiar numa rede internacional de batedores e colegas que coletam os relatórios e rumores da existência de crianças que afirmam lembrar de vidas passadas. Uma das razões pelas quais tem tantos casos na Índia é que a sua rede de informação está mais desenvolvida naquele país do que em qualquer outro. Cada um desses casos começa quando uma criança, geralmente entre 2 e 4 anos, sem indução de ninguém, começa a falar sobre uma vida passada. A criança dirá o nome de pessoas e lugares que ninguém na família jamais ouviu falar, ou terá um comportamento estranho. Na maioria dos casos, descrever detalhes de particularidades da morte, geralmente violenta. Em certos casos extremos, a criança dirá aos seus surpresos pais que é, na verdade, outra pessoa, que tem pais diferentes, ou até mesmo uma esposa e filhos que vivem numa outra cidade, e depois insistirá para ser levada até lá. A criança geralmente persiste em falar sobre suas lembranças durante meses ou anos, apesar das tentativas, por vezes ríspidas, da família de dar fim às lembranças. O Dr. Stevenson relata que metade das famílias tenta acabar com as lembranças. Fofocas sobre as lembranças de vidas passadas da criança vazam para a aldeia e se espalham pela região, atingindo finalmente os ouvidos de uma família que tem um parente falecido que corresponde à descrição dada pela criança. A família, ao saber da notícia, procura a criança, curiosa por saber se é realmente o parente falecido redivivo. Ou a família da criança finalmente entrega os pontos e leva em busca de sua antiga residência. É comum que nessas primeiras visitas a criança lidere o grupo sem ajuda de ninguém, através das ruas da aldeia até a propriedade do falecido, reconhecendo espontaneamente a família, os amigos da personalidade prévia,
chamando-os pelos nomes, fazendo comentários sobre a mudança na casa, perguntando por pessoas ou bens dos quais sente falta e lembrando-se fatos obscuros do passado. Tudo isso do ponto de vista particular do falecido. Em alguns casos, poderá revelar o conhecimento de esconderijos ou lugares para esconder as joias da família, ou dívidas secretas ou escândalos da família que ninguém conhecia. O mais impressionante é que a criança não saberá nada do que aconteceu após a morte da personalidade prévia. A lembrança está congelada no tempo. Mudanças no prédio, nos aposentos da casa ou na aparência da família e amigos desse a morte atingirão a criança como novidade, desorientando-a pelo desconhecimento. Em algum momento, um dos batedores do Dr. Stevenson ouve falar do caso e os pesquisadores acorrem ao local, enquanto as lembranças da criança e das testemunhas ainda estão frescas. Quando o Dr. Stevenson chega, faz o possível para desmentir as lembranças da vida passada da criança, usando técnicas de entrevista adotadas no ramo legal, entrevista de criança à família, os parentes, os aldeões, testando a validade das afirmações, comparando uma com a outra, procurando sinais de inconsistência. Recusa-se a aceitar relatos de segunda mão e insiste em entrevistar apenas pessoas que testemunharam o relato da criança. Sem o conhecimento da família, descobre e entrevista discretamente pessoas da aldeia que não estejam diretamente envolvidas no caso, para obter referências imparciais sobre o caráter da família. Faz visitas de surpresa à família, meses e anos mais tarde, para refazer entrevistas. O Dr. Stevenson toma todas as precauções para não cometer enganos. Se não fala a língua nativa, ele fala 5 idiomas. Usará 2 intérpretes, por vezes 3, para fazer as entrevistas. Além das anotações registradas pelo grupo de entrevistadores, a sessão é gravada em fita. Ele coleta a fotografia, evidências sólidas, como registros escritos, sinais de nascença. Transcreve e organiza suas notas logo após os encontros. Monta cuidadosamente cronologia dos desdobramentos das lembranças à procura de falhas. Com o mesmo meticuloso cuidado, reconstrói, a partir do depoimento de testemunhas, o que aconteceu exatamente quando a criança encontrou a família da personalidade prévia pela primeira vez e fez os primeiros reconhecimentos. Procura descobrir especialmente se algum dos indícios não teriam sido fornecidos inadvertidamente à criança. Verifica cada fato sobre a personalidade prévia que a criança lembra. Em média, e em todos os casos resolvidos, 90% dessas declarações foram confirmadas. Depois investiga qualquer contato que possa ter havido entre as duas famílias, por mais indireto e remoto que tenha sido. Faz pressão para descobrir qualquer outra oportunidade que a criança tenha tido para aprender os fatos que alega lembrar. Quando o Dr. Stevenson publica um caso, inclui todos os fragmentos e dados que possam ter algum significado sobre sua validade. Através do texto, explora todos os prós e contras de todas as possíveis imperfeições ou falhas do caso, qualquer coisa que possa desacreditá-lo. Estas questões são descritas e dissecadas em detalhe. Quer assegurar ao leitor que examinou todas as possibilidades de que a criança possa ter obtido informações, por mais improváveis que sejam. Algumas dessas discussões individuais consomem várias páginas, que torna a leitura lenta. Dr. Stevenson vai até o fim, seguindo seu método rigoroso e empírico. Fiquei espantada com a quantidade de tiros certeiros que as crianças dão com as lembranças. Esses casos são repletos deles. Mas nos seus textos, o cientista nunca fica ansioso, jamais chama atenção para as coisas extraordinárias que as crianças são capazes de dizer e fazer. Essas pepitas cintilantes da evidência de vidas passadas, junto com algumas das mais insondáveis e bizarras histórias humanas que jamais li, estão enterradas entre resíduos de dados e comentários técnicos. Meus amigos, não dá para fugir dessa realidade. A reencarnação é uma lei biológica e, como tal, em breve estará nos livros escolares.
Vivemos sim, apenas uma vida, mas em fases, fases na carne e fases em espírito. Retornaremos à carne tantas vezes quantas necessárias para nos tornarmos espíritos puros e sábios. É um prazer estar estudando tudo isso com vocês. Até breve no próximo capítulo.